Outro dia, uma pessoa me perguntou, que aparece em alguns posts aqui do canal, o que era esta caixa. Essa caixa que às vezes está de fundo, eu estou falando e ela aparece, né? Essa caixa é uma caixa com 4 volumes e é a obra completa do detetive mais famoso da literatura, que é Sherlock Holmes. Foi lançada o ano passado. E é uma coleção muito bacana, bem feita, capa dura, né? Todos os volumes são capa dura e cada volume tem mais de um livro, né? Do escritor Arthur Conan Doyle. É engraçado porque o Sherlock Holmes, que é seu personagem, acabou ficando mais conhecido do que o próprio autor, o escocês Arthur Conan Doyle. Interessante porque você consegue, tendo a obra completa, você consegue seguir toda a trajetória do Sherlock Holmes. Então, no primeiro livro, né, é aquele livro em que vai aparecer os 2 personagens principais, o próprio Sherlock Holmes e o Watson, o Dr. Watson, né? E o primeiro livro, então, é um estudo em vermelho. E depois aqui você vai ter outros livros, acaba um livro, começa outro, tudo num único volume para poder compreender a obra inteira. Então, o Arthur Conan Doyle, o escritor, ele começou a escrever a obra do Sherlock Holmes baseado num professor seu da Faculdade de Medicina. Ele chegou a se formar médico e, curiosamente, ele passou isso para o seu personagem. Então, o Watson também é médico, ele chama-se Dr. Watson, né? Normalmente as pessoas nem lembram que ele é médico, mas ele é médico. E no primeiro livro, Um Estudo em Vermelho, um amigo comum do Watson e um amigo do Sherlock Holmes, um amigo em comum, sabendo que os 2 queriam dividir um apartamento, apresenta o Watson para o Holmes e eles vão se tornar grandes amigos. E eles vão morar na Baker Street 221B, que é um endereço famoso em Londres. Ele foi criado a partir da ficção, mas hoje é um museu dedicado ao Sherlock Holmes. E como é que vão acontecer as primeiras histórias do Sherlock Holmes? Então o Watson passa a morar junto com Sherlock Holmes e ele começa a acompanhar o Holmes em várias investigações. Ele sempre fica muito impressionado como o Sherlock Holmes tem um poder de observação, um poder de análise, como que ele chega naquelas conclusões que só ele chega, né? Ninguém consegue chegar. Depois, quando ele explica como ele chegou, a gente até se surpreende, porque todos nós seríamos capazes de chegar, só que nós não temos essa observação, essa dedução tão treinada. Então o Watson, ao começar a acompanhar o Sherlock Holmes nas investigações, ele também começa a escrever as histórias e publicá-las num jornal, que é um pouco parecido com o caminho do escritor, do próprio Arthur Conan Doyle. Bom, e aí as histórias do Sherlock Holmes ficam tão famosas que o escritor acaba desistindo da medicina e passa a se dedicar apenas à literatura. Vai escrever muitos livros, romances, ou alguns chamam de novelas, e outros que são livros de conto, narrativas mais curtas. O que é interessante é que em um determinado momento o escritor quis matar o seu personagem, porque ele queria escrever outras coisas. Então ele mata num conto, só que a pressão do público foi tão grande que ele teve que ressuscitar o Sherlock Holmes em alguns anos depois. Além disso, além de ter esse poder brilhante de dedução e de observação, Sherlock Holmes também era um mestre do disfarce. Então, em várias passagens você percebe que ele se disfarça para conseguir obter informações. Ele consegue, inclusive, não ser nem pego, nem descoberto pelo Watson, que é a pessoa que o conhece melhor. Se você já viu algum episódio da série House, do Dr. House, dizem que House foi inspirado no Sherlock Holmes.
porque os dois gostam do desafio, do enigma, de buscar a solução para o problema, porque os dois têm um problema com as drogas. O Sherlock Holmes faz muito uso da cocaína quando ele não está buscando solucionar um caso, e isso deixa ele muito apático. Naquela época, na Inglaterra, a cocaína ainda não era proibida, então esse é um outro ponto de ligação, e os dois moram no mesmo número, né, na Baker Street 221B. Então, há muitos pontos similares entre o Dr. House e o Sherlock Holmes. Acho que é muito bacana. Essa caixa ainda, eu acredito que é fácil de encontrar. Se você puder comprar e lendo aos poucos, não precisa ler os 4 volumes de uma vez. É uma leitura fácil, prazerosa, apesar de ter sido escrito lá em 1887, final, se não me engano, finalzinho do século XIX, começo do XX. Eu acho que teve uma tradução muito boa. O linguajar não é antigo, o linguajar é gostoso, ele é moderno, sem ferir a história original. Vale a pena ler a obra inteira do Sherlock Holmes. Só uma curiosidade, a frase famosa do Sherlock Holmes, elementar, meu caro Watson, né, que ficou muito famosa, ela não é dos livros, ela foi criada numa adaptação para o teatro, porque Sherlock Holmes é uma obra que foi muitas vezes adaptada, tanto para o teatro como para o cinema, o que acontece até hoje. Então é isso. Com a caixa, as pessoas tinham curiosidade para saber o que era, é a caixa box do Sherlock Holmes. Aliás, esses box com a obra completa do Sherlock Holmes existe desde 1920, 30, já era comum lançar box com a obra completa do detetive, mais conhecido, mais famoso de toda a literatura. Se você quiser ler a resenha, ela está no meu site www.miriambevilacqua.com.br. E não deixe de se inscrever aqui no Biblio. Até o próximo post.